Embriologia geral, dia 26 de março, aula sobre meiose e gametogênese. Bem, quando a gente está falando sobre esse assunto, aliás, vamos fazer o seguinte, antes de começar, deixa eu mostrar um modelinho que está aqui para vocês. Ocasionalmente vai acontecer isso, eu vou dar uma aula, vou ter alguma ideia de fazer o modelo, a gente vai correr para fazê-lo, e assim que ficar pronto eu já mostro para vocês um modelo que vai contribuir com o entendimento de vocês. Então, lembra da estrutura do útero que eu contei na aula passada? Então aqui você tem a parte de fora para a parte de dentro. Se eu olhar da parte de fora para da parte de dentro para a parte de fora, eu vou ter o seguinte. Então, eu tenho um epitélio aqui, ó. Olha. Então, aqui seria a parte de dentro do útero. Eu teria um epitélio com epiderme aqui. Depois um conjuntivo. Tá? Seguindo, eu vou ter o quê? Um tecido aqui em duas tonalidades, um amarelo e um laranja. Um tecido que vai formar a parte mais interna do útero, que junto com o epitélio, né, a gente costuma chamar de endométrio. Tá bom? Esse endométrio é dividido em duas regiões. 2/3 dele ficam mais interno, ou seja, se eu pegar aqui, ó, aqui estaria a superfície interna do útero. Então, os 2/3 mais internos fazem parte daquela região que é perdida pela menina durante o ciclo, ou seja, é o extrato funcional, que é perdido na menstruação. Esse outro terço que está aqui é o terço que chama extrato basal. Extrato aqui sempre conhece, tá, pessoal? Quer dizer camada. Esse extrato basal, ele é mantido na base dele aqui, ó, nele estão presentes as bases das glândulas que vão subir para o endométrio, né? Até chegar vão desaguar o seu conteúdo na superfície, no interior do útero. E aqui você tem o início dos vasos que vão ficar espiralados e subir aqui e que vão irrigar a região do endométrio. Essa parte é o extrato basal. Ele fica mais próximo daqui, ó, dessa região maior do útero, que é o que? O miométrio, músculo liso. Está aqui, ó, a maior região do útero, é o miométrio. Certo? E abaixo do miométrio, repete o conjuntivo. Olha aqui, ó, você tem de novo um pedacinho de conjuntivo, e embaixo dele você pode ter ou não o epitélio, na parte de fora do útero. Então, essa parte de fora, eu tenho um pedacinho dela aqui. Ó. Concorda comigo? Bem, então são duas regiões. Uma parte com epitélio. Essa parte com epitélio é uma região que tem epitélio e conjuntivo. Tá? A gente chama essa parte aqui de serosa. Porque é um epitélio que vai estar envolvido por um epitélio, tá? Essa parte com epitélio e conjuntivo embaixo, eu chamo de perimétrio, a parte serosa, tá? Ela fica onde? Aonde o útero não está em contato com outras regiões, então ele tem um epitélio externo. Em locais, por exemplo, aqui perto do ligamento largo, em contato com a bexiga, etc., né? Em algumas regiões assim, o útero não tem o epitélio. Imagina, para que serve o ligamento? Para prender o útero. Se você tem epitélio, você soltaria o útero do ligamento. Então, ao invés de ter epitélio, tem só conjuntivo. Isso vai formar uma parte que a gente chama epimétrio. Tá? Perimétrio, serosa, com epitélio. Perimétrio é uma adventícia que a gente fala. Adventícia é só conjuntivo. Tá bom? Então, ó, adventícia, serosa, perimétrio, epimétrio. Combinado? Tá? Guardem isso que depois eu vou cobrar de vocês. Entenderam? Então é isso que são as regiões do útero que eu estava devendo para mostrar para vocês direitinho. Vou agora entrar na aula propriamente dita. Quando eu penso em organismos superiores, existem dois tipos de divisão celular. A mitose, que forma duas células exatamente idênticas entre si.
É um processo de multiplicação clonal que a gente fala, forma células iguais. Vai ser utilizada essa mitose para crescimento do organismo, para substituição de células doentes, de células velhas, que a gente chama de senescentes, não é? Essa é a mitose. A mitose acontece em todo o corpo, mas não é a mitose que me interessa hoje. Hoje o que me interessa é a meiose. Meiose acontece só nas gônadas, ou seja, só nos testículos e nos ovários, para a produção sempre de gametas. Tá bom? Bem, qual que é a característica da meiose? Produzir células que têm metade do material genético, metade dos cromossomos. Por quê? Porque quando eu juntar duas células dessas, dois gametas, um masculino e um feminino, lá durante o processo de fecundação, eu vou garantir que seja mantido o total do número de cromossomos da espécie. E mantendo, eu consigo manter uma estabilidade genética. Tá bom? Tranquilo? Então, forma gametas que têm metade do material genético. Tá? Outra coisa importante. Quando uma célula deve entrar em divisão celular? Como é que ela sabe? Já pensaram nisso? Como é que ela sabe se é hora de dividir ou não? O que acontece no câncer? Já pensaram? O câncer é uma doença, basicamente, que a célula perde a capacidade de controlar a sua divisão. Ela vai se dividir sem controle nenhum. E ao se dividir sem controle, ela toma os nutrientes de outra célula, ela toma o espaço das outras células e acaba matando as outras células. É por isso que o câncer mata. Bem, o que vai acontecer então? Como a célula sabe qual é a hora de dividir? Ela tem alguns processos de controle, tá? Eu vou contar dois desses para vocês hoje. Uma inibição por contato. Então imagina, uma célula está se dividindo, está ali se dividindo. Na hora que ela chegou e encontrou a vizinha, os glicocálices, aquela parte externa da membrana plasmática dela, se encostam. E ao se encostarem, as células param de se dividir. É a chamada inibição por contato. Tá? Isso acontece em células normais. Se você for olhar as células cancerígenas, uma cresce em cima da outra, sem parar. Por quê? Porque elas perderam essa tal de inibição por contato. Outra coisa que acontece com as células, para controlar o processo, é avaliar a razão entre os volumes do núcleo e do citoplasma. O citoplasma tem em torno de 10 a 20% do volume celular. Vou colocar 10 aqui. E o citoplasma em torno de 80 a 90. Vou colocar 90 aqui. Então imagina, numa determinada célula, 10% é núcleo, que é constante. O volume do núcleo não aumenta nem diminui. 10% é núcleo. Tá? Os 90% são citoplasma. O que acontece com a célula? A célula está crescendo. Aí ela vai aumentando o citoplasma, concorda comigo? Imagina aquela célula cuja vizinha morreu. Abriu um espaço para ela, acabou a inibição por contato. Ela começa a se dividir, ela começa a crescer. Vai aumentando o conteúdo de citoplasma dela, mas o núcleo permanece constante. Resultado: o núcleo que antes era 10% do citoplasma 90%, o núcleo passou a 8%, o citoplasma 92%. Daqui a pouco o núcleo passou a 5%, o citoplasma 95%. Aí dispara um alarme interno na célula, dizendo assim, ó, já pode dividir, você já pode virar duas, você já tem conteúdo suficiente para gerar duas. Aí ela se divide e vai ocupar aquele espaço onde estava a célula que morreu. Gera no início duas células menores que acabam crescendo e ocupando todo aquele espaço. Entenderam? Bem, é assim que o processo se dá. Essa inibição por contato e também o processo de razão do volume de núcleo e citoplasma, a gente vai precisar que vocês guardem esse conceito, porque a gente vai falar sobre eles aqui ao longo do curso. Combinado? Tá? Todo mundo entendeu? Tudo bem? Bem, agora, como funciona a vida da célula? Em que fase a célula pode estar quando eu examino uma célula? Ela pode estar em uma dessas três fases que vocês estão vendo aí. Ou ela está na intéfase,
se preparando para a divisão, ou ela está na divisão propriamente dita, que a gente chama cariocinese. Lembra? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Isso é cariocinese. O conjunto desse processo forma cariocinese. Ou ela está terminando a divisão, sofrendo uma separação dos dois citoplasmas para gerar duas células filhas. Isso eu chamo de citocinese. Cinese, movimento, citoplasma, movimentos no citoplasma. Tá? A citocinese das células animais superiores é uma citocinese centrípeta, ou seja, por estrangulamento. A membrana plasmática vai estrangulando, estrangulando, e daqui a pouco, puf, separa. Viram duas células, então está aqui, ela vai estrangulando, estrangulando, separou. Tá? Então isso é a citocinese. Ok? Só lembrando, na intérfase a gente tem três fases, não é assim? G1, de crescimento, growth, né? A palavra, o G vem de growth, que quer dizer crescimento. Crescimento 1. Depois tem a fase S, em que o DNA é duplicado semiconservativamente, ou seja, faz duas cromátides exatamente iguais entre si. E depois você tem a fase G2. O que acontece na G2? Um novo crescimento. Quando a célula chega no G2, ela vai ver se vale a pena ou não se dividir. Então, nesse momento, existe o que a gente chama ponto de checagem, ou checkpoint. Ela vai verificar se está tudo certo. Se tiver tudo certo, ela entra na divisão propriamente dita. Tá certo? Tudo bem? Agora, vamos imaginar uma célula de vida mais longa. Por exemplo, uma célula de cartilagem, ela dura em torno de 4 a 5 anos. Ela não está o tempo inteiro se preparando para dividir. Concorda comigo? Ela está numa fase que a gente chama G0. Não é G1 nem G2. Na fase G0, a gente diz que ela está quiescente. O que quer dizer quiescente? Quer dizer que ela está tendo o metabolismo dela normal, mas não está se preparando para dividir. Imagina uma célula de 4 anos. Ela pode passar o quê? 3 anos e 11 meses tendo o metabolismo dela normal, em G0. E aí, nesse último mês, ou às vezes na última semana, ela faz o quê? Ela pega, entra em G1, cresce, duplica as organelas, se prepara para dividir, faz a duplicação semiconservativa em S. S vem de síntese, né? Então quer dizer, síntese de DNA. Ela entra na fase S e depois ela entra no G2. Faz o ponto de checagem, o checkpoint. Se tiver tudo certo, ela entra na prófase. Concorda comigo? Tá? Então, isso que a gente tem que pensar, que ela tem o quê? 3 etapas na vida dela. Intérfase, G0, G1, S e G2. Cariocinese, prófase, metáfase, anáfase, telófase. E citocinese é a separação do citoplasma. Tranquilo por enquanto? Bem, que não é uma aula de biologia molecular, não é uma aula de citologia, não vou perder tempo explicando para vocês detalhes desse processo. Como eu fiz na aula passada sobre anatomia do sistema genital masculino e feminino, eu vou fazer agora em relação à parte da meiose. Eu vou contar de forma resumida o que acontece e depois nós vamos nos fixar na variabilidade genética, que é um ponto importante para a gente. Combinado? Todo mundo está entendendo? Tá? Então não pretendo perder muito tempo com isso não. Só que eu preciso deixar claro que me interessa aqui a meiose, não a mitose. Por quê? Porque a partir de agora a gente está falando sobre a produção de gametas. E os gametas são produzidos por meiose e não por mitose. Combinado? Então vamos começar? Existem duas divisões, né? A meiose e a mitose. A meiose é mais complexa que a mitose. Por quê? Porque a meiose envolve 2 etapas. Uma etapa que eu vou chamar meiose 1, primeira divisão, e uma etapa que eu vou chamar meiose 2, segunda divisão.
Entre ambas tem uma nova parada, que não é intérfase que a gente chama, a gente vai chamar de intercinese. Nessa nova parada, a célula vai verificar se está tudo ok, se precisa crescer mais um pouco, para ela se dividir. Essa parada intercinese pode durar alguns minutos, algumas horas, alguns dias, até algumas semanas. Enquanto o ambiente não ficar propício, ela não vai se dividir. Está claro isso para vocês? Tá? Então, é diferente da intérfase, porque na intercinese não tem S, enquanto na intérfase, obrigatoriamente, tem a fase de duplicação do DNA. Bem, antes de falar, eu quero explicar uns termos para vocês. Vamos lá. Já falei isso mais cedo, mas eu quero reforçar. Dentro do meu corpo, no núcleo das minhas células, eu tenho os cromossomos. Cromossomos são longas moléculas de DNA. Eu tenho um total, ser humano, tenho um total de 46. 23 eu herdei do meu pai, vieram do espermatozoide. 23 eu herdei da minha mãe, já aprendemos que vieram no ovócito 2, não é? Esses 23 são numerados. O maior é o 1, o segundo maior é o 2, e assim vai até chegar no 23, que são os menorzinhos deles. Além de serem os maiores, por exemplo, o 1, seu par maior, ele tem algumas características específicas, tá bom? Onde está o centrômero, esse tipo de coisa, tá? Então o aspecto dele é diferente em relação aos outros. Bem, então eu recebi 23 e 23. Cada conjunto eu chamo de uma ploidia. Eu recebi uma ploidia do meu pai e uma ploidia da minha mãe. Por isso eu sou diploide. Diploide. 2 conjuntos. Então eu não tenho só 46. Na verdade eu tenho 23 pares. Sendo que cada representante do par veio da minha mãe. Cada par tem um representante que veio da minha mãe e um representante que veio do meu pai. Concorda comigo? Quando eu recebo os cromossomos, tá? Esses cromossomos eles estão dentro do espermatozoide, bem condensados, desenovelados, tá? Eles estão desenovelados. Na hora que eu vou fazer, na hora que eu vou produzir o espermatozoide, obrigatoriamente eles vão ter que se enovelar para que aconteça uma separação desses homólogos, tá? Eu tenho que separar os cromossomos. Lá no núcleo está tudo emaranhado, então eu vou ter que obrigatoriamente enovelar esses cromossomos. Lá na fase S, aquela fase da duplicação semiconservativa, eu vou criar uma cópia extra do cromossomo, que é exatamente igual ao que eu tinha antes. Então, ao invés de eu ter um cromossomo, assim, com uma cópia, uma molécula única de DNA, eu vou ter 2 moléculas unidas assim. Essa parte de cima seria um lado do cromossomo, que vai ficar com uma fita nova e uma antiga, não é isso? Essa parte de baixo é o outro lado do cromossomo, também com uma fita nova e uma fita antiga. Então eu tinha as 2 fitas aqui, uma foi para cima e a outra foi para baixo. Concorda comigo? Tá? Bem, cada parte duplicada do cromossomo que fica unida, eu chamo de cromátide. Então, na hora que eu passo pela fase S, eu vou criar cromossomos duplicados, ou seja, cromossomos com 2 cromátides. Eu duplico a quantidade de cromossomos? Não, continua sendo um cromossomo, mas é um cromossomo com 2 cromátides. Tudo bem? Eu dupliquei a quantidade de material genético, mas não mexi no número de cromossomos. Porque o cromossomo é a unidade. Se eu tenho 2 metades presas, unidas, ainda assim é um cromossomo. Tudo bem? Tranquilo? Isso vai fazer o máximo de diferença daqui a pouco. Então, se eu tenho uma molécula sozinha, é um cromossomo. Se eu tenho uma molécula dupla, ou seja, 2 moléculas unidas, 2 cromátides, ainda assim é um cromossomo. Tá bom? Tranquilo? Tá? Bem, então eu tenho 23 pares de cromossomos que são muito parecidos entre si. Ou seja, o 1 que eu recebi do meu pai é muito parecido com o 1 que eu recebi da minha mãe. A estrutura é a mesma. A única diferença pode estar nos genes. Ou seja, o local onde ficam os genes é o mesmo. Os genes que podem ser diferentes. O local em genética a gente chama de locus, não é assim?
E os genes, a gente pode dizer que são, a gente está em homozigose ou heterozigose, para determinado gene. Homozigose quando os dois são iguais, quando do pai e da mãe. Heterozigose quando do pai é diferente da mãe. Concorda comigo? Tá? Bem, então os cromossomos são ditos homólogos porque eles são similares e não iguais. Querem um exemplo? Vamos pegar o cromossomo 15. Lá no cromossomo 15, eu tenho os genes básicos para a cor de olho. A gente tem muitas tonalidades de cor de olho aí, né? Mas não me interessa as tonalidades, me interessa a cor básica. Em relação à cor básica, eu só tenho 3 possíveis: azul, verde e castanho. Aí o preto é um tipo de castanho. Tá? Bem, o preto domina o azul, o preto domina o verde. O verde domina o azul. O azul é o recessivo, não domina ninguém. Significa que se você pegar uma pessoa aí que tem olhos azuis, ela tem o quê? Os 2 genes são para olho azul. Por quê? Porque se eu tiver num cromossomo que veio do meu pai, por exemplo, no 15 que veio do meu pai, o gene para olho azul, e no da minha mãe eu tiver o gene para olho verde, meus olhos são verdes. Se eu tiver gene para olho verde no do meu pai e tiver para olho castanho da minha mãe, meus olhos serão castanhos. Tá bom? Então eu tenho variantes diferentes dos genes. Como é que eu chamo essas variantes? Alelos. Não é assim? Tá? Então cromossomos homólogos são cromossomos similares em estrutura e tamanho que têm alelos, que podem ter alelos diferentes no mesmo locus. Fala. A heterocromia ocular é determinada pela não manifestação de um alelo, de um lado. Então, por exemplo, imagina, você tem castanho e verde. Do lado direito, o castanho apareceu. Então, seu olho é castanho. Do lado esquerdo, você deveria ter castanho também. Mas, por algum motivo, o castanho foi bloqueado e foi expresso o outro alelo que tinha, que era o verde. Então, você ficou com um castanho e um verde. Ou um castanho e um azul, tal. Isso é um problema na expressão do gene. Tá? E é um processo que acontece depois. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Bem, então está explicado? Eu posso seguir? Posso falar das fases? Todo mundo se lembra? Não teve nenhuma novidade do que eu contei aí agora? Oi. Os homólogos, por favor. Os homólogos são cromossomos que estão aos pares no meu genoma diploide. Não é? No meu núcleo diploide. Neles, o cromossomo homólogo são cópias de cromossomos similares do ponto de vista de físico, né? Tamanho e estrutura. A única coisa que eles podem, por isso eles são homólogos e não idênticos, né? Homólogo quer dizer similar. Eles são homólogos porque o gene pode ser diferente. Em um da mãe eu posso ter um gene, no do pai eu posso ter outro. Entenderam? Tá? Então eu tenho 23 pares de homólogos, certo? No meu genoma. Bem, eu começo a divisão contando para vocês sobre a intérfase. O que acontece na minha caixinha de intérfase? Eu tenho, tá dando para você ver? Vou chegar aqui. Eu tenho um núcleo que ainda está com a membrana nuclear intacta, tá vendo? Lá dentro os cromossomos estão aqui, ó, desenovelados, todos emaranhados. E aqui eu já tenho uma duplicação de uma organela, tá vendo? Alguns autores acreditam que essa organela se duplica ainda na intérfase. E outros acreditam que a duplicação dela para a divisão celular só vai acontecer na prófase 1. Tudo bem? Bem, então olha aqui, ó. Essa organela eu chamo de centrosomo. Na verdade, esse centrosomo é um par de 2 organelas isoladas, que são os centríolos. Centríolo é aquela organela estranha, que é um monte de tubinhos, lembra? É do centríolo, aonde vai se emanar o que a gente chama os microtúbulos, o microesqueleto, né, o citoesqueleto de microtúbulos. O que acontece com esses microtúbulos? Eles servem para várias coisas no interior da célula. Eles vão dar a forma da célula, eles vão transportar estruturas de um lugar para o outro, vesículas de um lugar para o outro, moléculas de um lugar para o outro, vão formar os cílios, vão formar os flagelos e também vão formar o fuso mitótico. Então, normalmente eu tenho
um par dessas estruturas que está sempre nessa forma de T, tá vendo? Em arranjo perpendicular, elas ficam ao lado do núcleo. A gente diz uma estrutura perinuclear. E aí, quando vai ter divisão celular, ele é dividido ao meio. Aí eles criam outro, tá vendo? A gente cria outro. Então, gerou 2, tá vendo? 2. Tá? Então, nessa interfase, eu já tenho isso. O núcleo ainda está descondensado e a membrana nuclear está perfeita ainda. Eu vou colocando as caixinhas aqui. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai, eu paro, mostro de novo, tá? Não fiquem com as dúvidas não, para vocês. A fase que vem em seguida é a prófase 1. O que acontece na prófase 1? Os homólogos, os cromossomos homólogos se pareiam. Então, nessa caixinha, eu pedi para mostrar 2 pares de homólogos, tá vendo? O laranja é par com o amarelo. Vamos supor, o laranja veio do meu pai, o amarelo veio da minha mãe. Tem 2 menores aqui, ó, o azul e o verde, tá? Vamos dizer que o azul veio da minha mãe e o verde do meu pai, tá vendo? Estão pareados. Esse pareamento é importante para a divisão que vem a seguir. E o que aconteceu com o centrossomo? Olha lá, ó, um foi para um canto, o outro para o outro, para extremidades opostas. Nesse momento aqui na prófase 1, lembra? Primeira divisão da meiose, todas as fases que acontecem nela, para a gente diferenciar, a gente põe o número 1, tá? Prófase 1 é a divisão da primeira etapa da meiose, tá? Prófase 1. Bem, o que aconteceu então? O que está acontecendo na prófase 1 ali que eu não estou vendo? Ali está acontecendo o tal do crossing over, que a gente conhece também como recombinação ou permuta genética. O que é esse tal do crossing over? É um processo casual, em que os genes em cromossomos homólogos são trocados. Então imagina, fazer um desenho aqui, para vocês entenderem. Eu tenho um cromossomo que está aqui, com 2 cromátides, está vendo? Tá? Então eu posso dizer que o A, que é uma cromátide, é igual a B. Concorda comigo? Duplicação semiconservativa. O homólogo dele está aqui, pareado. Tudo bem? Eu vou chamar essa cromátide de C e essa de D. Elas também são iguais. Também duplicação semiconservativa. Agora acontece o crossing over. Ou seja, uma parte desse aqui, por exemplo, vai sair daqui e vai vir para cá, e vice-versa. Outra parte, vamos colocar uma outra parte aqui, foi perdida também. Só que foi perdida com essa cromátide daqui, Tá vendo? Então o que aconteceu? Essa que perdeu também, Tirar uma parte aqui e vou trocar com essa de cá. E assim sucessivamente. É um processo casual, em que genes podem ser trocados, tá? Em outras palavras, lembra do tal do cromossomo 15, que veio do meu pai e que tinha gene para olho azul? Depois dele eu tenho vários outros genes ali. Então parece uma mão de carta de baralho, imagina. Várias cartas, com uma carta específica, que é o gene para a cor de olho azul. Agora o que eu fiz? Fiz uma troca. Já viram aquele jogo de baralho em que eu pego uma carta da pessoa, a pessoa pega a minha? Como é que chama? Não sei. Pronto, tá ali. Aí o que acontece? Eu pego uma carta da pessoa e a pessoa pega essa. Ou seja, eu peguei a cor de olho e troquei com a cor de olho com outra cor que estava no outro cromossomo. No outro cromossomo eu tinha olho verde. Eu troquei o verde com o azul. Resultado, todas as outras cartas, todos os outros genes continuam igual. Mas agora aquela carta específica que era a cor de olho, mudou. Deixou de ser azul e passou a ser verde. Tá vendo? Com isso eu crio variabilidade genética. Então, em outras palavras, quando a gente vira e pensa assim, olha, na hora que eu separei os cromossomos, foi para o espermatozoide do meu pai, só os cromossomos que eram do pai dele. Por isso, eu fiquei muito parecido com o meu avô, tá? E da minha mãe, foram só os cromossomos, foi tudo misturado. Mas como do meu pai veio só do meu avô,
eu sou muito parecido com o meu avô. Isso é verdade? Não. Por que não é verdade? Porque acontece o crossing over. Então, os cromossomos que o seu pai recebeu, que era do seu avô e da sua avó, vão se misturar, concorda comigo? Você vai ter trocas. E aí você é um pouquinho do seu avô, um pouquinho da sua avó. Ah, mas eu sou a mesma cara que vê meu avô. É só a cara do meu avô. Isso é só um aspecto. Ah, eu adoro jogar futebol igual o meu avô. Isso é só um aspecto, não é do total de você, não é muita coisa, concorda comigo? Isso é muito mais do que isso. Então, a gente na verdade é uma mistura. A gente nunca é uma coisa só. Tá bom? Tranquilo? Bem, quantos crossing overs eu consigo fazer em média? Em média uns 100. Imagina, 46 cromossomos, entre 4 e 5 crossing overs por par de homólogos, ou seja, 23 vezes 4, 23, vai dar 23, 52, um 100, arredondando um 100, tudo bem? Eu consigo então mudar 100 partes dos cromossomos que o espermatozoide recebeu, 100 partezinhas só. E isso, óbvio, vai contribuir para a variabilidade genética. Mas isso é pouco, porque na verdade existem outras coisas que estão envolvidas com o aumento da variabilidade. E a gente vai aprender daqui a pouco. Mas guarda esse número aí na cabeça de vocês, sem alterações, tá? E a gente vai falar do restante. Fala. O que acontece se por uma deficiência o crossing over não acontecer? Como é que é? O que acontece se por alguma deficiência o crossing over não acontecer? Não tem problema. Se ele acontecer, não acontecer, você tem outras razões para a variabilidade, tá? Ele só amplia a possibilidade de variabilidade. Mas diferente do que você vai ver agora, que é a separação de cromossomos homólogos, tá? O crossing over, ele gera coisas novas, é diferente. Ele gera cromossomos novos. Cromossomos que provavelmente nunca existiram, ou que num conjunto vão criar um material inovador, diferente. Tá bom? Bem, espera mais um pouco, você vai entender o que eu estou falando. Aí a gente passa para a fase seguinte. O que você tem depois da prova? Metáfase. Mentira. Entre as duas existe uma fase que eu queria que vocês conhecessem. É uma mistura de prófase com metáfase. Eu vou chamar essa fase de pró-metáfase. Peraí, Gé, qual é a diferença dela para a metáfase? Eu estou vendo as fibras do fuso, os cromossomos ligados. Qual é a diferença? É que as fibras do fuso têm tamanhos diferentes, está vendo? Uma pequena e uma grande, por exemplo. Então o que acontece? Esses cromossomos ainda não estão parados no meio da célula, que a gente chama de equador. Então, estão ligados à fibra do fuso, mas ainda não estão ligados, ainda não estão pareados no meio, no equador. Por isso a gente chama de prometáfase. Na hora que aparecer lá na prova, como é que eu vou saber que é prometáfase? Bem, dica para não errar na prova. Tem 4 cores? Tem. Não tem 4 cores? Ó, amarelo, laranja, verde e azul. Nos meus modelos, 4 cores, meiose 1. Tem fibras do fuso? Tem. Olha elas aqui, ó. Elas estão de tamanhos diferentes? Estão, então é prometáfase. Tá bom? Repara numa coisa. Lembra dos cromossomos que estavam emparelhados? Olha eles aqui, ó. Compare eles agora. O amarelo ganhou um pedacinho de laranja, laranja pedacinho de amarelo. O verde pedacinho de azul, azul pedacinho de verde. Por quê? Porque agora teve um enovelamento maior e eu consegui ver o próximo over que aconteceu. Bem, essa é a tal da prometáfase, tá? Segue-se a ela a tal de metáfase. Então vamos pegar a metáfase 1. Está aqui, ó. O que acontece com a metáfase 1? Na metáfase 1, os cromossomos já estão parados no meio. Olha aqui, ó. Os homólogos estão emparelhados, empareados, não é isso? Aqui, ó, em pares, no meio da célula, no equador celular. Como é que eu sei que está no equador? Olha as fibras do fuso, tem o mesmo tamanho. Então, as células vão para o meio. Concorda comigo? Tá? Então, essa é a metáfase. Agora vamos olhar a fase que vem em seguida, que é a anáfase. Anáfase 1. Olha a anáfase 1. O que eu tenho nela? Anáfase 1.
Não é. Deixa eu achar aqui que está perdido. Ah, tá aí. Pronto. Anáfase 1. Obrigado. Olha o que eu tenho na anáfase 1. Os cromossomos estão sendo puxados. Tá vendo? Você vai falar, ué, cadê a outra cromática? Está aqui embaixo, não dá para ver. Porque antes eles estavam assim, né? Ó, assim. Aí eles vão sendo puxados assim, imagina. Estavam assim, né? Na hora que você puxa, eles vão assim, ó. Uma cromátide deita sobre a outra. Tá vendo? Fica deitadinha sobre a outra. Lembra que eu tinha uma laranja com a pontinha amarela? E uma laranja com um halozinho, um anelzinho amarelo? O anelzinho amarelo está embaixo, então eu não consigo ver. Você vai estar pensando, e aí, eu vou errar na prova? Claro que não. Quantas cores eu tenho aqui? Continuo mantendo 4 cores, concorda? 4 cromossomos diferentes. Então eu estou separando o verde do vermelho, o azul do verde, o laranja do amarelo. Eu vou formar daqui a pouco uma célula que vai ter azul e laranja, e uma célula que vai ter amarelo e verde. Não é assim? Bem, eu poderia fazer diferente? Espera aí, diferente como? Amarelo com azul e laranja com verde? Poderia. Qual a chance que eu tenho disso acontecer? A mesma. Nesse caso aqui, 50% de ter essa configuração, 50% de ter outra configuração. Tá? Bem, mas aí é só um par. Como é que funciona no caso dos 23 pares? Do mesmo jeitinho. Eu posso fazer configurações diferentes ao acaso. Por exemplo, eu posso ter 23 do meu pai em um lado, vai dar uma célula, 23 da mãe do outro, consequentemente. Eu posso ter 20 do pai e 3 da mãe. Quais são os 3 da mãe? Qualquer um deles. Eu posso ter 10 do pai e 13 da mãe. Eu posso ter 15 do pai e 8 da mãe. E assim sucessivamente, está vendo? Sempre fechando os 23. O que acontece com isso? Como é que a gente consegue ver quantos conjuntos são possíveis de serem formados? Na matemática existe uma matemática que mexe com isso, que é a tal da análise combinatória, né? Que faz parte da teoria dos conjuntos, que quer dizer o quê? Quantos conjuntos, quantos grupos eu consigo fazer com determinadas unidades. Como é que funciona a análise combinatória desse caso? 2 são pares, estruturas estão os pares. Quantos pares eu tenho? 23. 2 elevados a 23 dá aproximadamente uns 4 milhões e meio, eu acho. Depois vocês façam aí na calculadora para saber direitinho. Ou seja, só trocando os cromossomos de lugar, eu faço 4 milhões e meio de espermatozoides diferentes, de combinações de cromossomos diferentes e, óbvio, de espermatozoides diferentes. Já é muita variabilidade genética, concorda comigo? Agora, lembra do número que eu pedi para vocês guardarem? Os 100 crossing overs que você faz por meiose? Aí você, numa matemática simplista, vai somar os 100 nesse número de 4 milhões e meio. Ou seja, se multiplica o 100 ali, não é isso? Aí, ao invés de 4 milhões, seria 400 milhões. Não é assim que funciona. Por quê? Conforme eu disse, o próximo over é o acaso. Ele pode acontecer na maioria dos genes que estão nos cromossomos. E quantos genes eu tenho? 25 mil. Então são 100 trocas em 25 mil possibilidades. Está vendo? Então fica mais complexo cada vez mais a história. O que isso gera? Variabilidade genética. Bem, o que é essa tal dessa variabilidade? É dentro de uma determinada população você ter um patrimônio genético mais heterogêneo possível. Quanto mais heterogêneo for o patrimônio genético, melhor a população vai conseguir se virar frente a pressões ambientais. Por exemplo, um exemplo assim, recente.
A epidemia de AIDS começou aí na década de 80, final dos anos 70, até início da década de 80, né? Matou milhares de pessoas, milhões de pessoas. Vamos supor que a AIDS fosse uma coisa muito mais terrível do que ela foi. E olha que ela foi terrível, hein? Imagina que ela fosse muito mais e dizimasse toda a população humana. O que aconteceria com ela? Ela não conseguiria provavelmente dizimar todo mundo. Porque ao longo do tempo os cientistas têm descoberto pessoas que são resistentes à AIDS. Está vendo? A gente tem uma variabilidade genética e tem alguns indivíduos que a gente não sabe por quê, que são resistentes. Vamos supor que esses indivíduos fossem 1% da população humana. Morreria todo mundo, esse 1% ia ficar vivo, ia se reproduzir e a história ia continuar. Por quê? Porque nós temos muita variabilidade genética. Só para você ter uma ideia, se eu pegar todos os espermatozoides que eu produzo numa ejaculação, 250 milhões, não tem dois iguais. Se eu pegar todos os espermatozoides que eu produzi na minha vida, não tem dois iguais. Você vai falar, mas tem a possibilidade, não tem, Gé? Tem, mas é uma entre milhões, entre bilhões, entre trilhões talvez. Então o que acontece? Essa possibilidade ela é mínima, não é verdade? E aí o que acontece? Durante toda a minha vida eu produzo uma quantidade enorme de espermatozoides, eu não tenho dois iguais. Se a gente for olhar todo mundo que existiu na face da Terra, considerando que as pessoas não produzem espermatozoides iguais e não produzem ovócitos iguais, se você pegar todo mundo que já viveu na face da Terra, você não tem duas pessoas iguais. Incrível isso, né? Quantas pessoas já viveram na Terra? Alguns trilhões de pessoas já viveram. Acredita-se que em torno de uns 2 trilhões de pessoas. A gente hoje tem 6 bilhões e meio de pessoas. Então, desde que surgiu o ser humano, 2 trilhões. Pronto. Nenhuma pessoa igual. Isso é magnífico, gente. Por quê? Porque prova que a nossa espécie é extremamente diversa. Tá? Que ninguém é igual a ninguém. E todo mundo tem a sua individualidade, as suas particularidades. E que a natureza fez um experimento único com a gente que não vai ser reproduzido em ninguém. Você deve estar pensando, ô Gé, e os gêmeos idênticos? Tudo bem, eles são iguais geneticamente sim, mas o ambiente age fazendo com que a expressão dos genes seja diferente. Então o gêmeo idêntico produz algumas proteínas e tem características que são só dele, não são compartilhadas com outro irmão. É claro que eles são mais parecidos que qualquer pessoa, são clones naturais, mas ainda assim eles são diferentes. Imagina que você tem um gêmeo idêntico, ele não está aqui agora, ele não está tendo o quê? O efeito do ambiente, germe, aula de embriologia, um calor danado, segunda tarde, não é isso? Então ele não tem esse efeito agora, ele pode estar o quê? Lá no DEX tem uma aula de matemática nesse momento. É outro efeito, concorda comigo? E isso vai ter, no final das contas, levar a outras expressões de outras proteínas. Não é verdade? Então ninguém é igual a ninguém. Isso é magnífico. É bom para a gente pensar naqueles dias que a gente está no baixo astral, você fala, poxa, olha só, que coisa mais interessante que eu sou. Tenho meus defeitos, mas tenho minhas qualidades. Foi uma configuração única da natureza. Então eu tenho que me valorizar. Não é verdade? Agora, olha um outro ponto, também muito bacana. Nós somos diferentes, mas na maioria dos casos, na maioria das vezes, nós somos iguais. Nós somos iguais com poucas diferenças. Você ficou doido, professor? Não fiquei doido, não. 97%, 98% de nós somos iguais. Eu sou igual a vocês em 98%. Se eu chegar para você e falar assim, ó, Júlia, faça a embriologia, você tem uma chance de 98% de passar. Você não vai fazer? Opa, claro, não é verdade? 98% é praticamente certeza, não é? Então se eu disser para você que você é 98% igual a alguém, você é praticamente a mesma aquela outra pessoa. E aí não interessa se essa outra pessoa na verdade ela é negra, se ela é asiática, se ela é muçulmana, se ela é homossexual, se ela é heterossexual, se ela é atleticana, se ela é cruzeirense, seja o que for.
você é muito mais parecido com essa pessoa do que é diferente. Então é diferença que dá aquele temperinho, faz com que nós sejamos realmente únicos dentro da igualdade. E aí, quando a gente vê isso, estuda um pouquinho, você vê que essa história de preconceito é uma das coisas mais ridículas e absurdas que existem, já que nós somos tão parecidos entre nós mesmos, não é isso? Né? A gente tem uma grande similaridade com diferenças pequenas, né? Tudo bem? Isso é uma lição que eu acho que a gente tem que ter sempre na vida da gente. Na hora que a gente achar que a pessoa é menos que a gente, por causa disso, por causa daquilo outro, pensar que na verdade aquele cara que está ali é muito mais parecido com você, provavelmente pensa igual a você na imensa maioria das vezes, age igual a você na imensa maioria das vezes. E o que ele está fazendo, a gente não pode muitas vezes julgar, porque se a gente estivesse na pele dele, talvez a gente estivesse agindo assim também. Então, tem que ser sempre dado esse direito da gente considerar esse tipo de coisa. Tudo bem, tranquilo? Então, voltando ao nosso assunto. Aí agora o que aconteceu? A gente está gerando diversidade, variabilidade genética. E aí, depois, o que eu tenho? A formação de duas células. Vejam aqui, ó. Olha o que aconteceu com essas células na telófase 1. Na verdade, elas estariam unidas, tá? Eu teria dois núcleos aqui, um núcleo e um núcleo. E as células unidas. O que eu tenho? O amarelo ficou com o verde. E o azul ficou com o laranja. E eu poderia ter o acaso diferente, tá vendo? Eu poderia ter o azul com o amarelo e o verde com o laranja. Na mesma possibilidade. Bem, formaram-se duas células. O que acontece na telófase 1? Na telófase 1, alguns autores dizem que a citocinese deve ser considerada, separação do citoplasma, deve ser considerada um evento à parte. Outros já dizem que não, que a parte final da citocinese, da parte final da telófase é a citocinese. Tá bom? Tudo bem? Então assim, guardando isso, você sabe, você separou os núcleos, juntou, formou de novo a carioteca, os cromossomos desenovelaram, aconteceu tudo aquilo que tinha acontecido na prófase, aconteceu o oposto. Aí agora o que acontece? Tem a separação dos citoplasmas, na citocinese, e formaram duas células. Essa, a partir de agora então, por isso que eu tenho aquele monte de caixas ali, a gente vai olhar sempre em dobro. O que acontece com uma caixa, vai acontecer com a outra também. Tá? Tudo bem? Então podemos seguir? Posso guardar essas coisas aqui só para tirar aqui do meio do caminho? Todo mundo entendeu até agora? Vou colocar aqui as caixas aqui dentro do armário, tá? Já é importante na telófase 1, tá? Só saber que a formação de duas células unidas? Oi? Telófase 1. Telófase 1 acontece várias coisas. Tá? Vão se formar duas células, cada uma o quê? Vocês viram o que aconteceu nessas células da telófase? Cada uma tinha 2 cromossomos, não é isso? A gente antes tinha 4. Se tinha 4, eram 2 conjuntos. Lembra que eram 2 pares, né? Dois pares, ou seja, era o par do amarelo com laranja e o par do verde com azul. Se eram 2 pares, eram 2 N's, 2 conjuntos. Agora o que ficou? Um representante de cada par. Deixou de ser 2N e passou a ser N. Então eu tinha uma célula 2N que passou a gerar 2 células N, 2 células haploide, cada uma com um representante de cada conjunto, tá bom? Ok? De cada par, vamos dizer assim. E aí na telófase, tudo se refez. Acabou, o enovelamento acabou, os cromossomos ficaram desenovelados, a carioteca se formou, você teve uma série de eventos que aconteceram com a prófase e que agora vão se desfazer, vão voltar a ser o que eram antes na telófase, tá bom? Bem, aí entramos naquela fase que eu contei para vocês, que não é intérfase, mas que as células vão estar preparadas, vão de novo conferir se está tudo certo, vão fazer uma nova preparação para a divisão. Essa fase, se eu pôr aqui, gente, olha, preciso colar. Essa fase aqui, ó, é a intercinese, tá? O que eu tenho nela? Os cromossomos estão desenovelados e eu tenho um par só de centríolos em cada um, ou seja, eu tenho um centrossomo só. Deixa eu pegar nessa aqui para mostrar para vocês, ó.
Olha aqui, ó. Um par só, tá vendo? Tá? Bem, quanto tempo leva essa nova preparação? Segundos, minutos, horas, dias, depende. Pode a célula entrar na intercinese e parar e ver que não vale mais a pena se dividir. Aí o que a célula faz se ela não pode se dividir mais? Ela para todo o processo e se suicida, morte celular programada. Para quê? Porque se ela parar, ela não pode nem ir para frente, nem tem como entrar e voltar para trás. Então ela seria um problema. Então, para resolver o problema, ela pensa na coletividade, então ela se mata. Ela entra em apoptose, morre e termina o processo por aí. Mas se o ambiente estiver bom, ela entra na meiose 2. Ficou claro para vocês porque a meiose 1 é reducional? Você entrou com 4 cromossomos, nesse nosso exemplo, e saiu com 2 células, cada uma com 2. Tá? Por isso reduziu o número de cromossomos à metade. Agora, vamos entrar nas divisões propriamente ditas aí da segunda parte. Eu tenho aqui comigo, primeiro as prófases. Deixa eu ver se isso aqui é uma prófase mesmo. Não é. Deixa eu organizar aqui também bagunçado. Prófase 2, anáfase, prófase 2, prófase 2, prófase 2. Tá aqui. Bem, então o que eu tenho aqui, ó? Olha aqui. Na prófase 2. Prófase 2 eu fiz 4 caixinhas. Por que são 4 caixinhas? Vou explicar para vocês. A gente tinha uma caixinha inicial, um par de caixinhas iniciais, que não mostravam claramente os eventos importantes que aconteciam na prófase 2. Então eu pedi para que fossem feitas mais 2 caixinhas para esclarecer os eventos, tá bom? Então olha aqui, ó. A primeira par de caixinhas. Lembra lá da intercinese? Os cromossomos estavam desenovelados. Agora eles já estão enovelados, né? Então aconteceu isso aqui. Mas, por exemplo, eu não estou mostrando aqui o processo de duplicação dos centrosomos, tá vendo? Não estou mostrando a carioteca se desfazendo. Então a gente resolveu fazer mais 2 caixinhas que eu vou mostrar para vocês. Vou colocar essas 2 aqui.